Olá, pessoal! Vamos mergulhar direto no nosso guia de hoje. Se o grande objetivo é alcançar aquela tão sonhada estabilidade financeira e profissional trabalhando na área da alimentação escolar, bom, vocês estão no lugar certo. Hoje, a gente vai desvendar absolutamente todos os detalhes do concurso público para cozinheira e merendeira. A ideia aqui é transformar toda aquela ansiedade e as dúvidas da preparação em um plano de ação super claro, estruturado e direto ao ponto. Bora lá? Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. O cargo de merendeira. 2. Remuneração e benefícios. 3. O que estudar exatamente. 4. O peso da específica. E para fechar com chave de ouro, 5. O pulo do gato. Começando pela seção 1. O cargo de merendeira. Vamos entender as funções e o impacto real no dia a dia. Sabe, esse é um papel que vai muito, mas muito além de só ficar ali no fogão. É uma verdadeira vocação, com um impacto imenso na comunidade, garantindo que milhares de crianças e jovens tenham acesso a refeições dignas, seguras e nutritivas todos os dias. Na prática, a rotina envolve o preparo e a distribuição de refeições em grande escala. Pensa numa verdadeira cozinha industrial. Isso exige uma higienização impecável do ambiente, um controle rigoroso de estoque, sabe, ficar de olho naqueles prazos de validade implacáveis, descartar o que não serve, além de seguir as normas de segurança sanitária totalmente à risca. É uma operação super meticulosa que acontece nos bastidores das escolas e creches municipais. Avançando para a seção 2, remuneração e benefícios. Vamos falar dos atrativos do cargo. O grande chamariz desses editais, sem dúvida, é a busca pela paz de espírito, não é mesmo? A faixa salarial inicial média costuma ficar ali entre R$ 1.500 a R$ 3.000, dependendo do município e, claro, da carga horária. E olha só, embora esse seja o ponto de partida, a verdadeira vantagem vai bem além do contra-cheque básico. Essa remuneração funciona como uma fundação extremamente sólida. É o primeiro grande tijolo para construir uma segurança financeira para a vida toda. Mas o que realmente deixa esse pacote irresistível são as vantagens adicionais. Além do salário base, a gente tem o Vale Alimentação, o Vale Transporte e um plano de carreira muito bem estruturado que costuma premiar o tempo de serviço e a dedicação. Ah, e tem um detalhe incrível: as férias e o recesso geralmente são sincronizados com o calendário escolar, o que facilita demais o planejamento com a família. E o grande prêmio de tudo isso, claro, é a tão sonhada estabilidade no emprego, garantida por lei assim que o estágio probatório termina. É a tranquilidade inestimável de não ficar dependendo das incertezas da iniciativa privada. Bom demais, né? Agora vamos para a seção 3. O que estudar exatamente? É hora de direcionar o foco da preparação. Com a motivação lá em cima, a gente entra na fase de estratégia. E é justamente aqui que muita gente escorrega gastando energia onde não deve. Tem um contraste bem claro nos editais que a gente precisa entender. De um lado, temos os conhecimentos básicos, língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais. Sim, é totalmente essencial saber interpretar textos e resolver lá as operações com frações, mas do outro lado fica o verdadeiro coração da prova, os conhecimentos específicos. Isso significa dominar normas rígidas de higiene, ter noções detalhadas de nutrição, saber os processos certinhos de armazenamento e as boas práticas de uma cozinha industrial. Compreender essa divisão e saber onde colocar energia salva meses de preparação. E isso nos leva à seção 4, o peso da específica, a grande sacada da prova. Pessoal, prestem muita atenção agora porque essa é, disparada, a estratégia mais crítica de toda a jornada até a aprovação. A área de conhecimentos específicos costuma literalmente esmagar o resto da prova em termos de pontuação total. E por que isso acontece? Porque as bancas examinadoras chegam a colocar peso 2, 3 ou até peso 4 nas questões técnicas. Na prática, isso quer dizer que um pequeno tropeço numa conta chata de matemática até pode ser recuperado, mas errar a temperatura correta de armazenamento de um lote de carne, nossa, isso pode custar a aprovação inteira. Dominar a parte técnica e específica é absolutamente inegociável. E antes da gente revelar os truques exatos que as bancas usam para eliminar milhares de concorrentes, um pedido super rápido. Aproveita para curtir o vídeo agora mesmo e seguir o canal para não perder nenhuma dica e análise de provas e questões. É exatamente esse engajamento que nos ajuda a continuar trazendo esse conteúdo focado para quem leva o estudo a sério e não quer ficar para trás. Então vamos para um teste prático, que é o verdadeiro terror das pegadinhas de prova. Como evitar a contaminação cruzada e qual é o grande mistério da esponja de cozinha? Olha que loucura! As bancas simplesmente adoram colocar alternativas dizendo que aquela esponja tradicional, dupla face, pode ser usada por até um mês inteiro antes de ir para o lixo. Pare e pensa comigo por um segundo. Imagine usar a mesma esponja por semanas, lavando a louça de centenas de alunos todos os dias. É um risco biológico absurdo que pode gerar infecções graves.
Mas, no nervosismo do exame, quem não decorou a norma técnica acaba caindo na armadilha de achar que só lavar a esponja já resolve. E não resolve. Para não cair em nenhuma dessas cascas de banana, os protocolos de segurança precisam virar um reflexo automático. Passo 1. Tirar absolutamente todos os adornos. Alianças, anéis, brincos, relógios, tudo isso junta a bactéria e não entra na cozinha de jeito nenhum. Passo 2, proteção total com os EPIs, os equipamentos de proteção individual, usando touca, luvas e avental, sempre do jeito certo. E o passo 3, que é o favorito absoluto dos examinadores, a desinfecção de hortaliças, exige estritamente o uso de hipoclorito de sódio. A prova vai tentar confundir a cabeça de todo mundo, oferecendo alternativas como detergente comum, vinagre de maçã ou álcool 70 para limpar os alimentos. Corre disso, porque todas essas opções estão redondamente erradas e custam pontos valiosos. Chegamos à seção 5, o pulo do gato, aqueles diferenciais que mudam o jogo. Juntando toda essa estratégia de ouro, tem 4 diferenciais que dão uma baita vantagem competitiva a quem se prepara do jeito certo. Primeiro, a escolaridade exigida é super acessível, sendo o nível fundamental a regra na imensa maioria dos municípios. Segundo, sabendo de antemão que a cobrança em higiene alimentar vai ser pesada e bem específica, o tempo de estudo rende muito mais, fica super focado. Terceiro, quem estuda de forma inteligente já se prepara para uma grande possibilidade, a prova prática. Nessas etapas, os fiscais vão avaliar ao vivo a postura, a organização e a execução dos protocolos dentro de uma cozinha real. E por fim, um alívio enorme para muita gente. Não tem aquele temido teste de aptidão física, o TAF. O foco é 100% na sua capacidade técnica. O passo a passo estratégico está totalmente desenhado. E para colocar tudo isso em prática agora mesmo e sair na frente da concorrência, preste muita atenção. Se quiser receber orientações de estudo e provas recentes do cargo de cozinheira e merendeira para treinar e entender na prática o que deve priorizar no estudo, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link está disponível na descrição do vídeo. Ter acesso aos materiais certos e aos atalhos é o que economiza meses de frustração. E para a gente encerrar nossa análise de hoje, deixo aqui uma provocação fundamental. A estabilidade no serviço público, aquele salário garantido na conta todo santo mês, aconteça o que acontecer, e a honra de atuar numa profissão tão importante, estão literalmente a um edital de distância. O mapa definitivo de estudos e o conhecimento que vocês precisam foram revelados. Qual vai ser a ação imediata rumo a essa aprovação? Mantenham foco total, usem essas dicas para turbinar as revisões e até o nosso próximo encontro. Bons estudos e um abraço!